Podemos abrir aqui? Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Hoje, para mim, é uma noite especial, porque estava conversando com o Nassif agora há pouco tempo atrás, né? Eu sempre ouvi falar muito, né, do personagem Walter Moreira Salles, porque sou sobrinho do Homero Souza Silva, o Calu, filho, está aqui. Aí sempre foi uma pessoa que eu sempre, quando estava com o meu tio Homero, ele citava muito o Walter, né? E essas citações para mim eram uma coisa assim meio estranha, porque ele citava uma pessoa que na verdade eu não tinha conhecido, né? Então, com o tempo acabou acontecendo uma série de coisas na vida, e um dia eu vejo meu tio muito alegre, né? Meu tio alegre, todo feliz, dizendo que ia fazer isso, ia fazer aquilo, e de repente essa alegria toda me contagiou bastante, no sentido de falar, poxa, que bacana, né? Meu tio está alegre de novo. E aí aconteceu uma série de coisas na vida desse meu tio que acabou impactando bastante a história da minha família, né? E também uma série de outros fatos, né? Eu até trouxe um livro aqui que eu queria mostrar para vocês, chamado As Brasas de Sandor Marai. Nesse livro é uma história muito bonita de dois amigos que, por uma determinada contingência da vida, eles acabam se afastando e depois eles se reaproximam. Nesse livro do Sandor Marai, que inclusive foi uma indicação que o Persarida me fez, mostra um reencontro de dois amigos. Só que nesse livro esses dois amigos se reencontram, no encontro zeram as contas e acabou. No caso específico do meu tio com o Walter, eles se reaproximaram e tiveram um remanescente de vida muito íntimos. Eles saíam, se reencontravam, viajavam juntos e frequentavam boate juntos, já com uma idade mais avançada, ele, o Walter, o Salles, eles saíam em boates no Rio de Janeiro, desciam meio cambaleando pelas boates, que era o Calu acabou de lembrar que era a boate hipopótamo, né? Então é muito... No meu livro eu chego só até Copacabana, até o hipopótamo. Mas é muito bacana você ver o impacto que teve esse reencontro na vida de uma pessoa tão querida como era meu tio Homero. Então, quando eu soube lá atrás, né, que o Nassif estava escrevendo esse livro, eu não te conhecia, né, Nassif? Mas eu sabia que você estava entrevistando meu tio, o Calu me contava das histórias, então a gente sabia da história. Você estava trabalhando nesse projeto. E a gente sempre tinha curiosidade, pô, quando sair o livro, que versão que o Nassif vai contar? Era uma curiosidade que a gente tinha, né? Aí depois o Nassif não publicava o livro, aí o Jorge Caldeira ia publicar o livro, né? Eu falei, Calu, precisamos ficar próximo do Jorge Caldeira para também, né, saber o que é que o Jorge Caldeira vai contar dessa história, né? Então a gente ficou o tempo todo ouvindo, né? Quando saiu o livro do Nassif, eu falei, poxa, eu preciso convidar o Nassif para contar a história lá na Casa do Saber, né? Porque, queria contar para vocês um detalhe, essa casa eu queria montar um centro de estudos jurídicos, antes de fazer a Casa do Saber. E o Centro de Estudos Jurídicos chama STD, homenagem ao Santiago Dantas, que foi um grande jurista, um grande advogado, um grande político. Só que eu não recebi autorização da família do Santiago Dantas para montar esse centro cultural. Aí, como plano B, saiu na Casa do Saber. Eu chamei uns amigos, que é a Maria Fernanda Cândido, que inclusive hoje está em Cannes lá, passou naquele tapete vermelho, porque ela está fazendo um filme muito interessante sobre a vida do Tomás Busqueta. Chamei a Ana Maria Diniz, chamei o Luiz Felipe Dália, chamei o Celso Loduca, o Jair Ribeiro, o Gabriel Chalita, e acabamos montando a Casa do Saber, que acabou sendo um plano B de uma coisa que eu não consegui, porque a família Santiago Dantas não me autorizou a abrir um centro cultural. Mas, olha, por isso que de vez em quando os nãos na vida são bons, porque esses nãos acabam possibilitando outras histórias tão ou mais interessantes que a história original. Então, vou parar de falar, gostaria de apresentar o Nassif, o professor Rego da Fundação Getúlio Vargas, é um grande amigo da Casa do Saber, tem ajudado a gente bastante na montagem de uma série de cursos, muito obrigado por tudo. Ele também me falou que queria convidar o Nassif, então acabou sendo uma feliz coincidência, né? A gente está com o Nassif hoje aqui.
E o João Vilaverde nos ajudou. João, muito obrigado. Também eu acho que foi uma feliz coincidência, porque para mim foi um momento muito especial, toda a história desse livro. Então, muito obrigado, Nassif. Obrigado a vocês, Adi. Bom, aqui tem 3 fontes importantes. O Homero foi uma fonte central para o meu livro, né? E aqui tem o Roberto Teixeira da Costa, que foi outro, o Camargo, que foi outro, que deram contribuições muito importantes aí. Mas o Dr. Walter, ele tinha uma característica, é o seguinte: a vida pública dele, ele contava em detalhes, vírgula, impressionante. A parte empresarial, como ele era um estrategista, logo que começamos os depoimentos, ele me levou lá na fazenda do Homero, lá em Botelho, e o Homero que tinha o conhecimento, porque o Dr. Walter, ele bolava as estratégias, e o Homero que tocava o dia a dia, né? E no Homero eu tive uma fonte extraordinária, como pessoa e como fonte assim, extraordinária. O Homero era, que nem eu coloco no livro, era o melhor amigo que uma pessoa poderia ter. E vice-versa. A amizade deles realmente foi um ponto relevante, né? O livro ele surgiu a partir de Poços de Caldas aí. Meu pai tinha morrido, eu queria levantar um pouco a história de Poços, aí você vai atrás dos amigos, fui lá falar com o Antônio Cândido, e daí um dia, num lançamento daquele livro do Oswald de Andrade, o Diário do Oswald de Andrade, que a Marisa, mulher do Pedro, daí eu vejo o Dr. Walter chegando lá com o Pedro, na época. Eu falei, mas em vez de contar a história de Poços, dá para contar a história do Brasil aqui, né? E fui até ele. Falei, Dr. Walter, eu sou seu conterrâneo. Na ocasião tinha um programa na TV Gazeta, estava fora da Folha. Eu falei, provavelmente o senhor não me conhece, mas daí o Roberto Teixeira da Costa me conhece, o Borhaus me conhece. Eu queria escrever a sua biografia. Ele ficou um pouco surpreso e no dia seguinte ele pegou um advogado de Botelhos, que era o mais velho da turma lá, tinha uns 90 anos lá, para pegar informações sobre a família. Daí ele falou que meu pai era um jovem farmacêutico lá, muito trabalhador. Meu pai já tinha morrido tudo. Então, por conta disso, atrasou um pouquinho, porque teve alguns atravessadores no meio, aí falando em nome dele. Daí, quando começou a conversa, foi muito interessante. O livro tem muito dado que ele me passou interessante, mas eu vou dizer, a parte mais rica do livro foi descobrir a personalidade dele, uma pessoa extremamente fechada. Eu lembro no começo dos depoimentos, eu contava às vezes uma frase que ele tinha me dito com o pessoal do Líbano, falava, nossa, ele falou isso. Uma frase banal, não, mas nem isso ele fala. Mas a parte interessante da personalidade dele, ele tinha fama de frio, porque era um jeito extremamente emotivo. A frieza era uma defesa. Apesar de ser o mais internacional dos brasileiros, ele era um amante da cultura caipira, contador de causos fantástico. E com uma ironia fina. Você estava contando quando o Itamar surgiu, que começou aquela história Itamar caipira, ele ficou indignado. Como? O caipira é o sujeito que, a partir do seu canto, ele conhece o mundo. O Itamar é provinciano, subúrbio do Rio de Janeiro. Agora, o livro tem a parte tem muitas informações sobre o mercado internacional, as operações que ele fez, as ligações dele com os Rothschild, com os Rockefeller. A parte que mais me agradou assim, foi remontar a partir dos olhos dele o ambiente que existia em Poços, Rio e depois no mundo. Nós tivemos, na época, a última fase do capitalismo de família, e ele integrava aquela cúpula do poder mundial que era constituída, apesar de não, digamos, a dimensão da empresa dele, do próprio Brasil na economia global não fosse tão ostensivo assim, mas ele, com os modos dele, com a visão dele, com a maneira dele encarar o mundo, ele criou relações de todos os lados, né? E é interessante ver como que o Brasil muda nesse período, né? Lá em Poços, Poços foi uma cidade que no começo do século ela tinha as águas termais que atraíram para lá algumas grandes fortunas brasileiras aí, de pessoal de ferrovia aqui de São Paulo, e que montaram chalés lá, mas era uma cidade em torno de uma água sulfurosa. Com 2 personagens muito interessantes lá, Francisco Escobar, foi prefeito em Poços. Francisco Escobar foi
o Rui Barbosa tratava ele como cabeça de Salomão. Você conhece tudo que eu sei, ele tinha formação em direito e sabe o que eu não sei, que é música. Esse é um personagem que merecia mais à frente aí uma biografia. Ele, no começo da carreira dele aqui, ele enfrentou a Faculdade de Direito num debate que ele ganhou fama nacional. Um debate sobre os... Como é que chama o advogado não formado? É o Rábula. Ele ganhou fama nacional lá. E ele orientou, depois foi prefeito de São José do Rio Pardo, orientou Euclides da Cunha nos aspectos botânicos dos sertões. Aí foi para Poços, e outra era o Pedro Sanches de Lemos, que era um médico que no começo do século ele tinha biblioteca, ele tinha correspondentes na Europa que mandavam livros para ele. Era muito interessante. E o Dr. Walter ele reconstitui, e também peguei contemporâneos dele lá, na época, lá reconstituindo o que era a vida de Poços. Em 1928, Antônio Carlos, que era o governador de Minas, candidato a presidente, ele construiu as termas de Poços, o hotel e o cassino para conseguir financiar sua carreira de candidato a presidente. Outro dia eu estive em Araxá, lá tem aquele baita hotel lá que Benedito Valadares construiu também para financiar a sua carreira, a sua candidatura a presidente. Nenhum foi adiante, né? E naquele momento chega em Poços o Juarez Távora, que é herói da Revolução de 30, e começa a trazer os tenentes, e a família Vargas começa a ir para lá. Então o Dr. Walter cria. O Dr. Walter ele tinha um dos pontos centrais dele era a capacidade de ser anfitrião. Depois ganha uma parceria extraordinária com a segunda esposa, Elisinha, né? E essa capacidade ele desenvolve lá em Pouso Alegre, com os pais e irmãos aí da mãe dele, e depois em Poços. E lá em Poços você tem, durante 3 meses do ano, você tinha a nata do país lá, você tinha ministros, você tinha ministros do Supremo, você tinha generais, você tinha empresários de São Paulo, você tinha artistas, e os outros meses era uma cidade mineira. Era uma cidade mineira. E lá ele começa a criar o seu círculo de relacionamento. O pai, ele é gozado. No livro dá para a gente perceber como que se organiza o capital no país, né? Ali em Poços, quem explorou um pouco as águas de Poços antes de entrar o governo de Minas era um descendente aqui do... Ai, meu Deus, que foi prefeito aqui, do conselheiro... Antônio Prado. Antônio Prado. Filho do Antônio Prado. Que monta lá, depois quebra. E o que o Dr. Walter fazia? Ele juntava os amigos que tinham... o próprio João Moreira Salles já faz isso e começa a capitalizar empresas e você não tinha mercado de capitais, você não tinha legislação, você não tinha nada, né? Até quando ele vai para Poços e compra lá a maior loja comercial de Poços, ele tenta trazer um senador nordestino como sócio, traz também em determinado período, né? E daí você vai, o seu João ele percebe o avanço do café, sai de Cambuí, que era a cidade dele, vai para Guaranésia, Mococa e chega em Poços. E daí você tem as transformações que vão ocorrendo, de casa comissária, você vai para Armazéns Gerais, e como casa comissária, eles descontavam, faziam financiamento do café na época, lá como correspondentes bancários. Tem um episódio muito interessante que foi a Segunda Guerra, a quebra do banco italiano, francês-italiano, uma coisa assim, que soltou no mercado aí o melhor corpo técnico que tinha na época. Lá. Até foi interessante que esse corpo técnico ele sai, se associam a fazendeiros e tudo, e monta uma multidão de bancos aí que depois, mais à frente, geram crises bancárias. Eu brigo com aquela concentração de bancária que houve posteriormente. O Dr. Walter, ele pega, o pai vai para Santos, preside a Associação Comercial de Santos, que na época era mais relevante que a própria Fiesp lá. E o Dr. Walter assume a casa bancária, e depois vira banco. E lá tem um episódio que muda totalmente a vida dele, que foi uma corrida contra o banco. Eles tinham um café que eles vendiam para a American Coffee, que é do grupo Rockefeller. E correu o boato que os Rockefeller, a American Coffee tinha rejeitado uma determinada partida de café. Teve uma corrida contra o banco, que ali foi resolvida, os amigos levavam dinheiro para segurar a corrida, foi resolvida por um gerente do Banco do Brasil, lá em São João da Boa Vista,
possivelmente influenciado pela Alzira Vargas, que já fazia parte do círculo de amizades do Dr. Walter. E ali ele percebe que se ele não partisse para ganhar musculatura, que ele estaria sujeito a todas aquelas intempéries aí do... Até interessante que me contaram, não sei se foi o Roberto que me contou, quando veio o plano Collor, que é aquela maluquice, todo mundo em pânico lá, e ele chegou lá, calmou todo mundo, porque ele passou por turbulências no país aí, que sabia que o país sobrevivia, né? Então ali ele começa a pensar em fusões, ele faz diversas análises lá de bancos da região. Faz falta ele hoje. Hã? Faz falta ele hoje. Nossa. Essas turbulências. Alguém para baixar a poeira. Ele é bom nisso. E ele se associa ao Pedro de Perna, que tinha a Casa Botelhos lá. E ao mesmo tempo ele vai na Embaixada Americana, no Rio, para conseguir uma declaração que acalmasse. E ele conhece lá Ed Miller, que passaria a ter, era um advogado. Não sei se era de Harvard, hoje todo mundo agora virou de Harvard. Agora. É tudo feito. É tudo feito. Era de Yale, que era a base lá da época. E foi um conhecimento muito importante que ele leva depois lá nas alianças, nas negociações que ele faz com o governo americano. Daí ele vai resolve ir para o Rio de Janeiro. O pai queria que viesse para São Paulo, mas ele percebia essa vinculação entre política. Tem uma carta que o pai manda para ele tinha uns 16 anos, que o pai dizia: meu filho, você tem que ser, que nem os empresários americanos, tem que ser participante da construção do país. Até se tem um ponto que o livro levanta aí, é que você tinha, com todas aquelas crises políticas, você tinha um país que tinha rumo. Seja da parte do Roberto Campos, Bulhões, da parte do mercado, da parte dos novos grupos industriais que surgiu, todos queriam chutar a bola em direção ao gol. Essa perda de rumo que passou a afetar o Brasil nos últimos tempos ainda. Ele passa uma temporada, ele vai para Nova York, lá ele se aproxima através do presidente da American Coffee, que era um norueguês, não vou lembrar o nome, mas... Aliás, é de uma família que foi a primeira compradora de café do Brasil no século XIX. Né? Apresenta aos Rockefeller, que é uma ligação que ele leva para o resto da vida, e ele faz estágios em bancos americanos com os jovens colegas que depois assumiriam aí os comandos dos bancos anos depois. Né? Lá ele conhece, inclusive, a primeira esposa, Helene, que era filha do diretor da Coty, que era um personagem muito interessante também, que tinha patentes de vidros. Inventor do Chanel número 5. Né? Chanel número 5. E no Rio, agora é interessante, porque quer dizer, o Brasil, que se juntava em postos, era... Você tinha o Grande Hotel e o Palace Hotel, disputas lá, aqui tem tantos generais, aqui tem tantos não sei o que, ministros. Quando ele vai para o Rio, a transformação do Rio nos anos 40 é um fenômeno extraordinário. Ele chega no Rio, o grande local onde ele faz as relações de amizade era a casa do Joaquim Salles. Joaquim Salles era um jornalista mineiro que trabalhou no abolicionista do Patrocínio, do Zé Patrocínio. Aliás, assinou o Manifesto dos Mineiros também. E ele trabalhava no jornal. Quando fechava, tinha um fechamento, ele ia para a casa dele e daí aparecia o mundo político lá. Ministros do Supremo, generais, jornalistas. No canto você tinha Cícero Chateaubriand, no outro Paulo Bittencourt, no outro o general tal, para jogar, agora não lembro o jogo se era biriba, para jogar biriba. E a empregada interrompia às vezes o jogo para falar: quem quer jogar no bicho aí, eu estou notando os Esse era o Rio de Janeiro. E o Aloysio Salles, que é uma figura popularíssima no Rio, que introduz ele na sociedade carioca. Ele passou um tempo em São Paulo, estudou na Faculdade de Direito, que ele dizia que o paulista era muito fechado. Era fechado. No Rio ele encontrou um outro ambiente. E lá ele se junta, a turma do Galotti, a turma... E tem personagens extraordinários. Ele era... É bom lembrar o Galotti, presidente da Light. Foi presidente da Light. Antônio Galotti. Antônio Galotti. Tem o Edmundo da Luz Pinto, que era o tio dos Galotti, que ele acabou levando os Galotes todos, que foram para lá depois para o Supremo e tudo. Esse Edmundo da Luz Pinto era um sábio. Era um solteirão e era um sábio completo, né? Um dia ele chegou no Jockey Club lá, todo esbaforido. Vocês não sabem o que aconteceu. Peguei um táxi, um jeito louco. Não, foi um jantar na casa do Walter, que foi uma festa surpresa para o Edmundo Luz Pinto. Ele estava muito alegre. De repente o vem na porta da entrada. Disse: Edmundo, você não está gostando da festa?
essa festa tá ótima, uma meia hora ninguém vai embora. Não, ele era fantástico. Agora, esse caso do jockey, ele chega lá esbaforido, o sujeito fez isso, atravessou o sinal, fez. E no final eu dei uma baita gorjeta para ele. Mas como que você dá uma gorjeta se ele fez tudo isso? Não, é para ele achar que ele está com coragem. A próxima vez ele vai pegar um passageiro mais valente que vai dar uma surra dele. Era um personagem. E você tinha o pai do Zé Luiz Bulhões Pedreira, que era um advogado de família. E as famílias, em frente ao escritório do pai do Zé Luiz Bulhões Pedreira, tinha o Edmundo da Luz Pinto. E as famílias iam combinar as brigas lá e depois se aconselhar com o Edmundo. Né? Então ele chegava um lado, contava tudo que estava acontecendo, as mágoas do outro lado contava tudo. E aí, doutor Edmundo? Ele falou, os dois lados estão certos, a vida é que está errada. Não, tinha os personagens que ele conta, e o doutor Walter... O Bulhões Pedreira que era um monstro de advogado, né? Não, o doutor Walter... Você tem dois advogados ali que tem um papel essencial. Porque o que o doutor Walter fazia? Ele trazia as novas formas de negócio, você não tinha uma legislação. Então era o Santiago de um lado e depois o Bulhões Pedreira. Mas o Bulhões Pedreira... A lei 6.404 da SA é... Foi a primeira cobertura que eu fiz aí. Primeira cobertura que eu ia atazanar o Roberto aí sobre a lei das SAs. O Comparato, o Roberto era bem morado, mas o Comparato e o Cavalhosa, que era já um porra louca desde aquela época. Inimigos mortais. É isso aí. O Cavalhosa estudou tanto a lei da SA que ficou Carvalho SA. Cavalho Mas as informações que... Não, e o Ari Osvaldo, que nós fizemos a primeira... Nossa, eu lembro na Bolsa de Valores, a gente fez eu trabalhava na Veja, a gente fez uma edição especial sobre fundos de pensão. O Ari Osvaldo Você me citou aí, só para complementar, eu fui comunicar que o Mário Henrique tinha me convidado para presidir a CVM. E fui na fazenda do Pedro de Perna, da Ativa. Por esse dia, por coincidência, o Amador Aguiar estava almoçando lá. Eu expliquei para ele, olha, doutor Walter, a situação é a seguinte, o Mário me convidou, eu gostaria que me liberasse para vice-presidente do banco e responsável pelo mercado de capitais. Ele chegou, segurou no meu braço, com muito carinho. Roberto, eu acho que todos nós que recebemos algo do nosso país, a partir do momento que nós somos chamados a dar uma contribuição, se nós nos sentimos capazes, nós não podemos nos negar. Agora, posso te dar um conselho final? Saiba o momento certo de sair. E a vida pública dele começa quando, no governo Dutra ainda, você tem era um jornalista, o príncipe dos jornalistas brasileiros, Narciso Soares. E mais o Aloysio Salles, que... Era carioca, né? Carioca, do Diário Carioca, que tinha uma influência. Ele escrevia em papel... Carvalho, né? Que era do Horácio Carvalho, que era um dos melhores amigos dele. Ele escrevia em papel o jornal e o pessoal tinha que traduzi-la. E indicam ele para a carteira... Uma das carteiras do Banco do Brasil. Smock, né? Não, o Smock veio depois. Daí ele fica nesse período, quando o Getúlio volta, ele tem um namoro com a... Até essa parte... Deixa eu contar um pouquinho também de parte... Pode, deve. Né? Não, parte picante. Não, eu tinha uma fonte em Poços, que me contou... Quando saiu aquela capa da Veja, com os diários do Getúlio, o Getúlio falando que estava apaixonado por uma pessoa, através especulava, a Virgínia Lane, não, o José Neres. Era a Emê, né? E as velhinhas de Poços falavam, mas que bobagem, é a dona Emê, as velhinhas de Poços. E uma delas, que era a esposa do delegado Moacir, falava, inclusive eu estava namorando o Moacir, e o delegado era incumbido de... Ele ia namorar na Cascata das Antas, e o delegado era incumbido de fazer barreira, para não entrar, não deixar passar carro, né? E ela falou, e ele me levava, falava, vamos ver o Getúlio namorar. E o Getúlio entrava no mato, parecia uma criança. Eu falei, mas Getúlio, eu não vou citar, isso aí é mais chute dela. Né? Quando saiu o diário, o Getúlio falando, eu não sei o que acontecia comigo, eu entrava no mato, Mas Poços era a cidade dos namoros. O Aloysio Salles, tem um personagem, esse eu deixei de conhecer, por besteira, viu? Que era Lúcia Andrade, ou Lúcia Azevedo. Era uma moça de São João, mas tão bonita, que o Chico Ciência, o Francisco Campos, o autor da Polaca, o cara mais poderoso aí do governo Getúlio, passa em Poços, bate o olho nela e se apaixona perdidamente. E manda o Aloysio Salles para pedir a mão dela, oferecendo aquilo que só os poderosos podiam oferecer.
oferecia uma lei do divórcio. Ele era casado, a mulher tinha problemas mentais, e ela não quis. E o doutor Walter contando, nossa, a Lúcia encantou todo mundo da região, tudo isso. Aí o senhor, doutor Walter, eu também. Eu também, mas ela não quis nada. E daí eu vou falar com o Antônio Canto, professor, e a Lúcia? Mas a Lúcia me esnobou também. Mas eu me vinguei que ela foi fazer filosofia lá e ela passou, a banca tinha que passar por mim lá, eu peguei e dei umas pinicadas nela lá. E ela acabou se ligando em trabalhos religiosos. Aí é um bispo que passou por São João que não se perdesse pelo nome, era o Dom Davi Picão. Foi para Santos depois. Ela terminou em Mococa, mas era um personagem fantástico. E tem a história do tio do Pierre, que eu não ia contar também, mas daí o Getúlio menciona o fato. Não esse episódio que eu vou contar, mas menciona o caso dele com a Morena Samanho, no diário dele. A Morena Samanho era sobrinha da dona Daci, e casada com o Valder Sarmanho, que era um diplomata lá. E lá em Poços, o grupo da Alzira, o grupo do Dr. Walter, era uma festa de jovens ali, numa cidade muito propícia a namoros, né? E um dia está o Homero no apartamento da Morena, chega a dona Daci, bate na porta, ele se tranca no armário. E o armário era estreito e ele era corpulento. Fica uma hora ouvindo a dona Daci falando, reclamando do Getúlio. Né? Mas o maior caso foi da Emê. A Emê, essa era ela... Bonita. Todo ano. Era bonita ainda. Mas o Dr. Walter me falou que a irmã era melhor ainda. As duas foram criadas do interior do Paraná para serem cortesãs. Mas cortesã, profissional. A Emê conhece o Luiz Ildefonso Simões Lopes, futuro fundador da Fundação Getúlio Vargas, casa com ele, vem para o Rio. Olha, eu peguei assim de personagens, parentes que me contaram. Teve caso com aquele da Bangu, que foi presidente Guilherme da Silveira, teve caso com o Daí de Almeida Magalhães, era um furacão, efetivamente. Teve caso com o Chateaubriand. Daí eles vão para Poços de Caldas e de noite o Getúlio sai lá do apartamento dele, bate na porta dela e quem estava lá dentro era o piloto do Getúlio. O futuro ministro da Aeronáutica, Nero Moura. Daí foi aquele banzé e o Dr. Walter tinha um apartamento do lado. E o Palace, na parte dos fundos, tem uma varanda. Então tiveram que providenciar, ainda bem que o brigadeiro gosta do ar, né? Porque ele teve que pular de uma varanda. E daí a Emê abriu a porta bocejando, porque é capaz de acordar, né? Essa mulher era fantástica. Ela 38, daí ficou feio. Tirou a Emê pela varanda. O Homero que pulou a varanda e tirou a Emê lá de dentro. O Getúlio queria entrar. Não, o Nero Moura pulou pro... A história que contaram era... Uai, então vamos... Porque tinha varanda no meio, né? Essa foi a segunda noite. Mas a Emê, ela volta em 38, 78, vazou o caso dela com o Getúlio, daí ficou feio, né? Daí ela vai para os Estados Unidos, no primeiro ano ganha um título lá de uma das 5 mais elegantes. Daí vai para... Ela casa com o D.L., que era... Não, depois. Depois? No final, na aposentadoria. Ela vai para a Europa e passa a disputar um dos membros da Casa Real, que era o mais rico lá, com a Coco Chanel. E num certo momento as duas dão um pé no traseiro do príncipe e ficam juntas durante algum tempo lá também. Daí ela vai para os Estados Unidos e casa com o Derry, que era o dono de uma loja, de uma rede enorme. Daí fica o cidadão do mundo. Né? E no final da vida ela vai para uma cidade da divisa da França, lá com a filha e a neta. E o Dr. Walter fala, ela virou uma lenda, mas a irmã era mais famosa. A irmã foi numa viagem de cruzeiro e ela conheceu o herdeiro da Johnson & Johnson, chegou no final da viagem casada. A família teve que dar uma fazenda para ela para descasar. A Emê era uma figura extraordinária. A Emê viveu 103, 104 anos. E acho que é 20 de maio que o Dr. Walter faz aniversário. É por esses dias. Né? Ela ligava, falava, Valtinho, com todo carinho lá. Né? Bom, tem os casos dele lá,
Ele tinha, os filhos diziam que ele tinha uma orelha de pau realmente, não entendia nada de música, mas entendia de cantoras. Então ele teve casos com a Aurora Miranda. Eu fui entrevistar a Aurora Miranda, ela falou, nossa, ele lembra de mim ainda? Eu falei, lembra e suspira. Tinha uma que era uma graça, foi a primeira amante oficial dele, uma cantora que era Alzirinha Camargo. Uma cantora que surgiu, eu vi um vídeo dela, era uma graça, efetivamente. E depois você tinha o Cassino, e depois você tinha o Gibimba, que era um cabaré mais famoso do Brasil, aí, os irmãos Pinto, Walter Pinto, que depois virou rei daqueles musicais. O Rebolado. E a Alzirinha vai lá e se encantou com ele. Né? Até foi gozado. Ela vai lá com uma outra cantora chamada Roxane, que cantava músicas em francês daqui na Rádio Gazeta. E lá a Roxane conhece o prefeito de Poços, que era meio sobrinho da dona Darcy Vargas, e vai, ele veio depois ministro do Tribunal Federal de Recursos, ela vai para Brasília. Eu passei anos também atrás dela. Ela era sogra de um daqueles fundadores da Gradiente. Staub. Não, Staub, o outro. Filha do Justino, que era casada com um dos fundadores da Gradiente. Gradiente? Justino é o prefeito que veio depois do doutor Assis. Então, e a Roxane casou com o Justino. E daí um dia eu estou indo para Poços com a minha neta, a melhor amiga dela, lá, falei, meu avô foi prefeito aqui. Era justamente neta da Roxane, que cantou na inauguração da Rádio Nacional. E o Alzirinha Camargo foi gostado. No dia que eu levei, ele tinha uma casa aqui da Suécia, e saiu um LP lá de Curitiba, lá do Paraná. O Paraná naquele tempo produzia músicas, não produzia choro e ranger de dentes. Né? E com a Alzirinha Camargo. E eu levei para o Dr. Walter, ele ficou emocionado. Ele pediu um tempo, subiu, porque disse que o aparelho, o toca-disco estava na parte de cima. E eu comentei com a irmã dele, que também era uma personagem extraordinária, a Elza. Falei, dona Elza, ele, acho que não esqueci, porque ele ficou emocionado. Falou, não, ele estava com saudade dele. Era isso, a sabedoria, né? Maravilhoso. Bom, então no Rio ele, e com a Alzirinha Vargas, ela chama ele para ir no Rio, tinha uma festa qualquer, e ele não foi. Foi o último momento deles lá. E ela tinha o coração dividido entre ele e o Amaral Peixoto. E daí ela manda uma carta para ele, falando, Walter, eu me sinto uma boneca que está no alto de uma estante, com 2 meninos, e um está montando uma escada para vir aqui e o outro fica parado. Eu falei, doutor, por que não foi adiante? Ela falou, porque ela era a filha dileta de um ditador amado. Ou seja, ele seria o segundo na casa. Né? E ela, aquele dia que ela me convidou, ela teve o tom de voz estava um pouco autoritário. Né? E segundo as lendas de Poços, a dona Darcy chorou 1 mês, o fato dela ter ficado com o Amaral Peixoto. Eu constatei que ela não chorava a solidão da Alzira, chorava a solidão dela com o Getúlio. Né? Aliás, a Alzira, o personagem, quem deu aquele Eu e o Presidente lá, é uma obra, uma mulher extraordinária, efetivamente. Ou seja, nós tivemos ditadores que tinham filhos brilhantes, né, em outros tempos. Né? No Rio de Janeiro, ele vai para... Você vê a decadência. Ele vai para Sumoc, depois com o Getúlio, e ele era um algodão entre cristais, entre o Horácio Laffey, ministro da Fazenda, e o Ricardo Jafé, presidente do Banco do Brasil. Ele que aparava as ruas. Um judeu, outro árabe. E ele falava essa história, que era briga de judeu e árabe, a imprensa que... Mas eram pessoas de... Ele elogia muito os dois. Falava mais do preparo maior do Horácio Laffey, dizia que o Ricardo Jafé tinha um coração boníssimo. Ele tenta depois salvar a siderúrgica do Jafé, e não dá certo. Daí o Getúlio chama para negociar. Na época a fortuna do Jafé, acho que até era maior do que a do Horácio. O Horácio, é interessante, também você vê as formações dos grupos aí, né? O Klabin recebeu um enorme impulso do Getúlio. Inclusive, nos acordos com os Estados Unidos, o Getúlio impõe um conjunto de condições lá que permite aos Klabin entrar em áreas. E um ponto muito interessante aí são os judeus que fogem da guerra e vão para o Rio de Janeiro. Ali você tem... No livro do Moraes, sobre o Chateau, o Getúlio convida o Chateaubriand, eu quero que você desenvolva a indústria de papel. Doutor Getúlio, eu papel eu imprimo, não quero produzir. Aí ele fala da então chama essa judeusada aí, que aí ele leva. Mas era um pessoal muito interessante. Eu peguei lá um bom depoimento do Israel Klabin,
Porque eles você tem alguns dos fundadores do Estado de Israel que vão para o Rio de Janeiro antes, e você tinha o Wolf Klabin, que era um patriarca lá, que recebia esse pessoal. E vem alguns químicos que tinham trabalhado na Alemanha e montam a Orquima, com Augusto Frederico Schmidt, que tentava explorar as areias monazíticas e tudo. E o Dr. Walter convive com esse pessoal, entendendo os novos passos que ocorriam na mineração, nas terras raras lá, que abre a cabeça dele para posteriormente. E daí ele conhece um personagem-chave, que eu demorei até um tempo para conseguir dados dele, consegui depois com um sobrinho dele, que é o Emeric Kahn. O Emeric Kahn foi o craque que hoje estava me falando do Homero e receber aula de atuária com ele. Era um grupo de judeus húngaros católicos, muito preparados em engenharia e tudo, que vem para o Brasil. Você tem eles, tem o Cimento Tupi, né, que você estava lembrando, tem aquele que o alter ego do Dória aí, aquele sujeito que Roberto, como é que chama? Que faz programa de televisão também, o Justus, a família dos Justus e tudo. Aprendi de Dória. E o Emeric Kahn aproxima ele, o Emeric Kahn conta para ele o que estava ocorrendo. Porque você teve o acordo de Bretton Woods. É interessante quando você pega também por que o Brasil ficou em posição tão complicada nas contas externas, em parte devido ao crescimento pós-guerra, mas em parte porque quando veio o acordo de Bretton Woods, você tinha que ter a articulação cambial, você não podia ter mais desvalorização cambial. Mas levou um tempo para o acordo entrar em vigor. E nesse período teve uma inflação interna aqui que não foi repassada para o câmbio. Então daí vem todos os problemas dos anos 50, onde o Dr. Walter foi a figura central para permitir aí o equilíbrio do país e dar fôlego para o Getúlio, Juscelino e Jânio. Então o Getúlio, quando vem... O Getúlio faz a campanha eleitoral dele... Se você quiser água, tem. Ele faz a campanha eleitoral dele com críticas à lei de remessa de lucros. Uma crítica contundente do Dr. Walter dizer que a lei era um abuso efetivamente. Porque você tinha uns grupos americanos, por exemplo, vinham para cá, tomavam empréstimo no Banco do Brasil, aumentavam o seu capital com cruzeiros. Mas a remessa de dólares era baseada no capital, independentemente da origem do capital. Então isso, ele fala, aqui é o único lugar do mundo em que cruzeiro fabrica dólar em vez. E o Getúlio, ele vai para negociar com... O Getúlio exagerou um pouco na retórica, ele explica para o Getúlio e vai negociar um empréstimo ponte para o Brasil. E lá era interessante, porque você não tinha empréstimo sindicalizado. Lá você tinha os fornecedores americanos, vendiam para os brasileiros, o brasileiro pagava, entregava os cruzeiros no Banco do Brasil e não tinha dólar para remeter. Então ele faz a negociação, primeiro com o governo Truman, e depois entra o governo Eisenhower. Daí ele vai ter a negociação lá e o secretário do Tesouro fala, não, você negociou com os democratas, nós os republicanos somos diferentes. E o Dr. Walter, com 30 e poucos anos, 40 anos, sem nenhuma experiência em diplomacia, truca em cima do secretário do Tesouro americano. Eu pensei que eu estivesse negociando aqui com o governo americano, já que é assim, então eu vou embora. Daí o sujeito levou um susto. Não, vem cá, você está muito impulsivo. Falou, não, impulsivo não, eu quero fazer uma negociação séria. E daí ele convoca para o sábado uma reunião em que vem o presidente do Banco Mundial, o Eugene Black, e vem outros, e o Dr. Walter ali faz a negociação que garante as contas brasileiras. E daí essa parte interessante, é que eles falam, olha, mas de lá para cá aumentou a taxa de juros, aí nós vamos ter que, em vez de 3%, vamos ter que cobrar 3,5%. Aí o doutor vai falar, não posso decidir, eu tenho que consultar o meu governo. Ele tinha gostado nada, o pessoal se pedisse 5, eles iam concordar também. Eles falam, não, mas tem telefone aqui. Não, eu preciso na embaixada para consultar. Daí ele topa ligar do telefone, quando liga para o João Neves da Foto, ele fala, fecha qualquer valor aí. Mas ele estava curtindo o momento, né? E essa negociação cria uma lenda lá em Nova York, né? Nos Estados Unidos. Ele passa também em Nova York em alguns testes lá, as entrevistas do New York Times também se sai muito bem, né? E fica o embaixador galante lá.
E tem um episódio que eu quase rompo com ele quando eu descobri por terceiros, que foi o caso dele com a Greta Garbo. Né? Me contaram, quem me contou foi o Sérgio Figueiredo, era um que era polícia social. Eu cheguei para ele e falei, doutor Walter, o senhor teve casos com a Greta Garbo? Não foi bem assim. Eu falei, doutor Walter, eu sou seu biógrafo. A primeira coisa que o senhor tinha que... Eu estou 2 anos. A primeira coisa que o senhor tinha que ter me dito era isso. Porque eu tinha uma pesquisadora que já tinha me chamado a atenção, que tinha muito quadro lá com o dedicatório da Greta Garbo. Teve uma peça, Greta Garbo, que diria foi parar no lugar, né? A Greta Garbo, que diria foi parar em Poços de Calda, né? O sonho dela eu cheguei, mas não chegou aí não. Mas ele contando, então, ele foi homenageado pelo dono do New York Times, teve um jantar, e eles ficavam no alto da escada. E no alto da escada vinham as pessoas, eles cumprimentavam, de repente eu vi uma mulher branquíssima com um vestido preto, uns seios belíssimos. O Pedro, o filho do Dr. Walter, ficou meio indignado com essa passagem do livro. Como você fala lá que meu pai se encantou com seios pequenos e brancos da Greta Garbo? Eu falei, Pedro, lamento te dizer, mas ele e metade da humanidade. E daí você vê, ele e o João Neves da Fontoura, e em frente os dois, Greta Garbo e Marlene Dietrich. Eu falava, o João Neves, ele vinha e me cutucava por baixo, Walter, eu não acredito que ele... E daí eles trocam, um gostava de vinho tinto, outro de vinho branco, eles trocam os copos e começa a conversa lá. Mas ele era muito discreto, né? Mas ele foi 2 vezes lá em Estocolmo, lá para visitar a diva, mas ele, em contrapartida, ele não levou ela em Poços de Caldas. Uma grande perda aí, né? Bom, ele volta para o Brasil, ele tem uma última conversa com Getúlio. O capítulo que eu descrevo, o último encontro dele com Getúlio, todas as palavras são dele. Ele contando e vai no palácio lá em Petrópolis, dizendo que já tinha cumprido a missão dele, e o Getúlio convida ele para jantar, e ele fala, deixa eu só ligar para o pessoal lá no Rio, que eu tinha combinado o evento. Ele fala, não, então, você é muito jovem, você vai lá aproveitar a vida. Não, mas eu quero ficar com o senhor jantar. Ele falou, o Getúlio caminhou sozinho para o seu almoço solitário, aí que era... O Getúlio era... Ele tinha a maior admiração pelo Getúlio, né? E depois veio o governo Juscelino. O Juscelino, ele vai fazer a negociação da dívida externa também. O Juscelino ele rompe com o FMI. O Brasil quebrado, mas quebrado mesmo. Ali para conseguir empréstimo do FMI, eles queriam que mandasse ouro, em navio, um rolo. Né? Daí o Juscelino, heroicamente, rompe com o FMI. Não tinha nenhuma alternativa, né? Porque não tinha como pagar. E chama o Dr. Walter lá do Palácio Guanabara. Né? E na rua as manifestações, lá, morra o FMI, morra Roberto Campos, desde aquele tempo, né? E morra a inflação, o custo de vida, uma coisa assim. Daí ele chega lá com o Juscelino, conversa com o Juscelino com roupantes, não, vamos romper. Ele fala, presidente, ali é um clube que as pessoas podem se associar ou não. E daí ele consegue um feito extraordinário, que é convencer o FMI a dar um empréstimo mais rápido, sem tantas condicionantes lá, né? E prepara-se para comemorar lá o feito num evento com o FMI em Nova York. Depois teria um almoço. Quando termina o evento, o chefe do FMI vem indignado com ele. Walter, mas como é que você apronta isso com a gente? Como assim? O Brasil ficou a vida inteira querendo que a gente fizesse essas concessões. Fizemos, hoje vamos anunciar. E o ministro da Fazenda veio aqui e desanca a gente. Que era o Sebastião Paes de Almeida, de Almedonho, né? Então ali estragou a festa dele. E quando ele volta para o Juscelino e disse que conseguiu empréstimo, o Juscelino falou, quantos tijolos que a gente consegue comprar com isso? Ele ficou magoado com isso, ele era sentido, né? Ele ficou magoado com o Juscelino, mas ele contava o que era o clima da época, a coragem do Juscelino na campanha presidencial. Eu conversei com assessores do Horácio de Carvalho também, por que o Juscelino tinha tanta ligação com o Horácio de Carvalho, que foi ele que viabilizou a candidatura do Juscelino. O Juscelino não queria sair do governo de Minas com medo que o Arthur Bernardes lá ficasse contra ele lá. E foi o Horácio Carvalho que fez as negociações aí que garantiram a estabilidade política em Minas para o Juscelino se lançar candidato. O primeiro marido da Lili, que
casou com o Marinho, né? Depois, não é isso? É, eu ia contar uma história aqui, mas acho que não vou contar. Conta. Você tinha uns casais lá, nessa época do... Uma outra coisa que envolve isso também. Ele sabia do poder da mídia na época lá. Então, para se consolidar na sociedade carioca, ele ficou sócio da Sombra, que era um jornal, uma revista extraordinária, linda, que falava da sociedade carioca. A revista, toda a edição tinha 3 páginas para ele lá. E nas mesas do Copacabana Palace, os casais mais procurados eram o Homero e a Marilu, ele e a Helene, e o Horácio Carvalho e a Lili. A Lili, ela veio, teve um bom depoimento de um sobrinho do Joaquim Rolla. O Joaquim Rolla é um empreiteiro mineiro que depois ficou com uma dívida pendente, daí quando o governo pagou, ele construiu Quitandinha. Entrou pelo cano que acabaram com o jogo. Acabaram com o jogo. Não, e o Quisana lá em Poços também. O Vivaldi, que construiu a Cinelândia, montou o baita hotel Quisana, 2 meses depois o Dutra acaba com o jogo lá. Mas então ele traz, a Lili tinha sido Miss França, e ele traz para o Brasil e aqui ela conhece E daí, com o tempo, o Dr. Walter fica o melhor amigo do Horácio de Carvalho. Né? E daí ele teve 10 anos de caso com a Lili. Eu falei, Dr. Walter, o senhor conheceu a Lili através do Horácio ou Horácio através da Lili? Ele falou, não, eu conheci o Horácio através da Lili. E fiquei tão amigo dele que terminei uma relação de 10 anos. Ele levou 10 anos de soco. Mas então, daí tem um episódio com o Jânio, é um capítulo importante, eu acho, no livro, aí para esclarecer a renúncia do Jânio. Que tem um episódio, o Jânio convida o Dr. Walter para um almoço no Horto Florestal. Ele vai com a Elisinha e o Jânio convida ele para um cruzeiro marítimo e mostra o traçado do cruzeiro. Nós vamos sair de Santos, vamos para a Grécia, isso e aquilo. E ele sai de lá sem entender nada. Falou, mas o sujeito acabou de ser eleito presidente, né? Que foi justamente o cruzeiro que ele fez quando renunciou. E daí tem um episódio que esclarece por que o Lacerda se transformou naquele bólido contra o Jânio também, né? Que foi um jantar que teve na casa do Dr. Walter, e estava o Pedroso Dota, que era o ministro da Justiça do Jânio, e nesse jantar, o Lacerda apareceu em determinada hora lá, causou mal-estar, porque ele já tinha se indisposto com muita gente lá. E o Pedroso Dota pede para o Lacerda Oscar Pedroso Dota pede para o Lacerda uns artigos que o Lacerda tinha escrito sobre, acho que a lei delegada que chama, que foi o Mendes França que conseguiu na França lá para fazer a paz da Indochina. Que é o seguinte, o Congresso se reúne e fala, olha, você tem durante tanto tempo, você tem total autonomia para tomar tais decisões dentro desse escopo aqui. E, aliás, eu fui atrás desses artigos do Lacerda. Numa fase eu fui na Biblioteca Nacional lá, peguei aquelas fichas lá, quando tinha microfilmagem, não achei nada. Na segunda etapa já estava digitalizado, eu achei os artigos lá, né? Daí o Lacerda, pouco tempo depois, dá um rolo com o filho, Sérgio Lacerda, que tinha uma fundação que recebeu dinheiro do bicho. E o Lacerda vai para Brasília para tentar o apoio do Jânio. E tem um mal entendido, que a mala dele fica no saguão, tira do saguão, ele achou que o Jânio estava dispensando ele. E volta para o Rio, daí soltando a metralhadora. No Jânio dizendo que o Jânio naquela noite estava com uma amante lá, e aí você ouviu essa história, né? O Jânio, eu conversei com o dono do apartamento onde ele estava. Uma semana antes, ele passou uma noite. Vale um reino, viu? Porque era a mulher mais bonita do Brasil. Não vou falar o nome, peraí, mas era linda, viu? Nossa Senhora. Mas aliás, teve um concurso uma vez aqui, já quem que era a mulher mais bonita, entrou a Maria Cândida também, mas essa outra ganhou, porque sem demérito das demais. Né? Mas então, o Jânio, quando ele eu só vou te incomodar. Hoje a Maria Fernanda Cândida está em Cannes lá, no Festival de Cannes, e a gente da Casa Saber está muito orgulhoso que ela está concorrendo num filme lá do Tomás Busqueta.
que a história do Tomás Mosqueira e Maria Fernanda hoje está em Cannes, não é todo dia que uma sócia nossa está em Cannes concorrendo. Então, já que você citou a Maria Fernanda, eu queria fazer. O Mosqueta já teve seu brilho, mas depois que as milícias surgiram com esse poder, ele já não tem tanto. Mas daí o Jânio, ele planeja a queda dele, a renúncia, quando o Jango estava na China. E daí o Zé Luiz de Magalhães Lins, que me conta que os 3 ministros militares chegaram para ele e falaram, quer dar um golpe, a gente garante. Mas ele era tão confiante na sua força, o Jânio Collor, né, que ele falou, não, eu vou para São Paulo, quando chegar lá, o povo vai me reconduzindo. E chegou em São Paulo e não tinha mais nada. Né? Aquela história da briga de galo, não tinha mais a empatia inicial. Né? E ele faz a negociação da dívida do Jânio. O Jânio chama ele lá em Brasília, ele fala, é um trabalho muito pesado, porque tem a parte da Europa também, e eu queria sugerir que o Roberto Campos fizesse a parte da Europa, se reportando a mim. Né? E o Jânio fala, não, esse aí é muito atrevido. Eu dei para ele uma incumbência, ele disse que não aceitava, mas ele é essencial, ele é competente. Daí ele pede para ligar para o Roberto Campos, que estava no aeroporto, e fala para o Roberto Campos, Roberto, apresente-se. E o Roberto Campos faz uma baita negociação na Europa, com os bancos europeus, e o Dr. Walter com os bancos americanos. Né? E daí você tem esse episódio do Jango, que ele, no meio daquele pepino, assume, não assume, a saída encontrada foi o parlamentarismo. Mas precisavam de ter um avalista para o Jango. E daí eu peguei num livro do Flávio, aquele jornalista que acompanhou o Brizola. O Brizola fala, nós precisamos de alguém que tenha conexões com os Estados Unidos, que não seja um entreguista. Walter Moreira Salles. E daí ele sai daqui, de São Paulo, ele estava na fazenda do Pedro de Pedro. Descobre ele lá, ele sai, pega um avião aqui com aquele da Varig, era o Schmidt, não? Era o Schmidt, né? O presidente da Varig? Era o Schmidt. Schmidt. Eles pegam e fazem uma... Não, o Rubemberto, a época do Rubemberto. Não, era o Schmidt. Né? Eles fazem porque a aeronáutica cercou Porto Alegre, que estava em polvorosa, né? Com o Brizola comandando a resistência. Então eles pegam um avião, o avião sai vazio, e à medida que ele vai taxiando, acho que não era o Moura. Não, Mauri Crua na época não tinha recebido a mala. Né? E o Dr. Walter vão lá e eles têm que pular para dentro do avião. O Dr. Walter nunca se imaginou uma ação guerrilheira assim. Né? Daí o avião finge que vai para o norte, vai lá para Porto Alegre e lá acerta com o Tancredo. E ele tem que voltar para São Paulo. Mas daí ele tinha que voltar passando por Buenos Aires para não ser localizado. Né? E ele falou, eu não tinha experiência nenhuma nisso. Eu falei, mas eu não tenho nem carteira de identidade, como é que faz? O Brizola fala, não, nós tiramos uma falsa aqui. Mas estou sem dinheiro. Ele não tinha experiência em guerrilha. Né? Mas eu não tenho dinheiro. Mas o Jango tinha acabado de chegar da China, tinha uns dólares lá que prestou para ele. Então ele pega um voo para a Argentina e vem escondido aqui para o Brasil. Quando ele desembarca no Brasil, o sujeito na frente fala, ô, Dr. Walter Moreira Salles, parabéns por sua indicação para o Ministério da Fazenda. E falou, como é que você sabe? Os rádios estão dando já. E daí com o Jango ele fica um período com o Tancredo, faz um plano de ajuste. É interessante também quando essas histórias que o ministro do Trabalho era o Franco Montoro. E o Montoro propõe um aumento do salário mínimo. E vai falar com o ministro da Fazenda. O Dr. Walter fala, ótimo, vamos tocar aí, porque não tinha impacto, inflação, não tinha. Mas aí entra em rixa com... Essa questão do Jango ele analisa bem. Né? Aliás, falando em Santiago Dantas, o Jango começa a se isolar, você começa aquele negócio do anticomunismo. Até outro dia eu consegui um artigo do Afonso Arinos, que era da UDN, falando, esse negócio da Guerra Fria acabou quando o Kennedy se encontrou com o Khrushchev. Então o pessoal usa isso aqui politicamente. Agora, se o governo não tiver firmeza, isso aqui vai acabar com os militares tomando conta. Prevendo isso 2 anos antes. Né? E o Santiago e o Afonso Arinos tentam fortalecer o chamado Centro Democrático.
Mas a radicalização estava tão grande que o Santiago passa a ser mal visto pelos empresários e o Afonso Arinos se retrai também. E o Jango fica naquela situação. Se ele faz a composição com o Centro Democrático, ele arrisca não ser aceito. E provavelmente não seria aceito, porque você tinha já a campanha anti-Jango, a República Sindicalista já tinha pegado. E daí ele perde o apoio da base. Se ele vai com a base, ele perde o apoio daqui. Então, era um nó realmente. O Jango ele passa para a história como um sujeito fraco e tudo, mas o Albino Afonso, quando escreve a biografia, ele diz que o Jango ele tinha a plena noção que ele precisava fortalecer o Centro Democrático. Mas as condições não ajudavam. Né? Então o Jango vai embora. Ele rompe com o Jango antes disso, quando ele cai o gabinete Tancredo, e caiu por razões prosaicas. Você tinha um parlamentarismo com a Constituição presidencialista. Então, os parlamentares que estavam no gabinete, antes das eleições, tinham que se licenciar, tinham que sair, não podiam ocupar o cargo. Por isso que ele desmanchou o gabinete Tancredo, tenta o Santiago, que é vetado, e daí entra o Brochado da Rocha. E tinha uma negociação a fazer aqui com o Clube de Paris, que era o Giscard. O Giscard que era o que comandava lá. E o Dr. Walter sai daqui, ia ter uma votação à noite na Câmara, e ele sai daqui com o Jango garantindo que ia vetar se passasse a tal lei lá que os franceses não queriam. Ele atravessa o oceano, e quando ele chega para encontrar o Giscard, já conhecia o Giscard de outros tempos, e o Giscard é um jeito muito sarcástico. E recebe ele com um sorriso, que ele não gostou. Ele falou, tem coisa aqui. Ele fala, nós estamos dispostos a ajudar aqui, mas tem tal lei que está sendo votada. Não, o doutor Otto falou, não, já tem a garantia do meu presidente que essa lei... Era a lei da remessa de lucro, não? Não era a lei da remessa de lucros. Era uma outra lei que agora não me lembro. Porque a remessa de lucros já... Não, mas era algo ligado sim. Eu preciso depois lembrar aqui, ó. E daí os caras falaram, mas você atravessou o oceano à noite, você já tem notícias do seu país? O seu presidente não vetou. Então ele falou, então não tem mais nada que fazer. Volta para o Rio de Janeiro, se tranca no apartamento dele, daí o Jango e o Brizola chamam para... Ele ia pedir demissão, falam, nós queremos que... Será que é possível, no seu pedido de demissão, você dizer que foi o parlamentarismo que levou você à demissão, porque já estava em andamento a campanha pela volta ao presidencialismo. Né? Ele falou, não foi. Mas ele tinha muita crítica ao parlamentarismo. Diz que as pressões dos parlamentares eram muito maiores que no sistema presidencialista. Né? E eu conversei também entrevistei uma secretária, que era secretária do Santiago, e todas as 6 da tarde o Santiago ia com a garrafa de uísque até a sala do Tancredo, trancavam e ficavam bebendo e aproveitando a vida. Tem uma história dele com o Tancredo, aí é caos. Mas o Tancredo, você tem o Catetinho, que é uma construção de madeira, que quando Brasília foi construída, ficou uma espécie de motel das autoridades. E o Tancredo leva uma secretária lá. E a secretária se entusiasma e começa a berrar. E o Tancredo vira para ela e fala, meu bem, fala baixinho. E ela, baixinho! Eita vida! Bom, em 64, agora, coisa do Rio, desse período, tem um livro que sai no começo dos anos 50. Como é que chamava? É um cronista social, um mineiro muito sarcástico, que o Chateaubriand traz como cronista social, durou 6 meses. Porque se dispôs com todo mundo lá. E ele escreve esse livro, Café Society, vendeu 4 mil exemplares na época, que era bastante. E ele mostra os grupos que dominavam o país na época. Eram 50, 100 famílias que dominavam o país, e esses grupos todos do Rio de Janeiro. Então você tinha o grupo dos novos empreendedores, que estava o Dr. Walter, tinha os tradicionais, e sempre com apelidos bem criativos lá, bem criativos. Então, esse Rio pequeno, eu brinco também, né, que era aliás, uma coisa que foi extremamente prazerosa, foi a possibilidade de conversar com aqueles dinossauros inteligentes que comandavam o Rio.
Eu sempre brinco que o Brasil era um tabuleiro de xadrez com poucas peças lá, mas só tinha grande mestre. Né? Então, eu peguei depoimentos do Rafael de Almeida Magalhães, Zé Luiz Bulhões Pedreira, Jorge Serpa. o Serpa, esse era... O Serpa eu conheci antes disso. Eu tive uma briga com o Saulo Ramos, lá, ministro da Justiça, me processou, E o Eros Grau mandou um aviso, falou, pô, você quer conhecer o que são pessoas influentes, bastidores? Tira o olho do Saulo. O Saulo era advogado ganhador de dinheiro, coisa pequena. Você tem que conhecer o Jorge Serpa. Daí, uma época, o Murilo Mendes tentou aquelas mutretagens de seguro lá, que eu queria que o Banco do Brasil pagasse lá, e eu critiquei, ele veio lá de Belo Horizonte para tentar me convencer, daí aproveitei e peguei o telefone do Serpa. Mas antes disso, o Eros Grau me apresentou um personagem fantástico, Bartolomeu Santos, que era um senhor homossexual que tinha sido chefe de gabinete do Agamenon Magalhães, ligado à linha dura do Exército, e é o sujeito que aproxima o Serpa vai preso depois de 64, e ele aproxima o Serpa das Forças Armadas. O Serpa depois vira ghostwriter do Médici, né, aquele famoso discurso do Médici. Então, eu consegui o telefone do Serpa, minha secretária ligou umas 3, 4 vezes, não atendia, daí eu peguei o telefone e falei com o secretário dele, fala para o senhor Jorge Serpa que eu estou escrevendo uma biografia aqui, se ele não me der entrevista, eu vou me basear no Bartolomeu Santos. Minha hora não está. Tá marcado. Daí eu vou no Rio, e foi interessante que na conversa com ele, porque se vendia a ideia de que ele era o gênio das finanças, realmente foi um jeito extremamente influente. E era nossa, voava mais que... voava muito. Voava muito, mas não gostava de avião. Não, andava de táxi. Eu só andava de táxi, não tinha avião, né? E ele, no meio da conversa, ele começa a me contar uma história do Brasil. Eu vou te falar uma história pior que essa, só um dia que eu vi uma palestra do Toffoli lá falando da história do Brasil. Getúlio criou o trabalhismo. Mas, daí ele foi vindo, mas me enrolando, né? Daí quando chegou em 64, eu falei, pois é, Serpa, eu soube que o senhor foi torturado lá em 64, ele voltou para 1930 na hora. E no meio da conversa, liga alguém do governo do estado de São Paulo lá para ele, e ele fala, sabe quem que é o novo secretário da Fazenda de São Paulo? O cara consultando. Era o Eduardo Maia. Eu falei, não é possível, rapaz. O Eduardo Maia não sabia nada. Não, que Eduardo Maia era... Não é Eduardo Maia, não. Qual governo de São Paulo? Foi do Quercia, é o... Não, o Mazzucchelli saindo... Não, até era um que o... Esse que foi pro IPEA agora, com o Temer... Que foi professor da GV, foi. Lozado, Ernesto Lozado. O Ernestinho amigo do Temer. Mas chutador, Paju, nunca vi o cara chutar tanto que nem... Bom, você me permite, eu vou ter que sair, eu só queria recolocar um pouco, porque eu li seu livro quase uma tacada só. Que eu conheci o Dr. Walter a partir de 65, 66, quando a Delteca trabalhava junto com o BIB e com o Moreira Salles formou o BIB. A coisa que mais me chamou a atenção no seu livro é essa parte inicial, porque o Walter foi um personagem fundamental da política brasileira. E a como eu tenho acompanhado muita questão de relações internacionais recentemente, estava comentando isso com o Pierre, quer dizer, a diplomacia da época era uma relação construída através de relações pessoais. Isso. Quer dizer, uma coisa que é completamente diferente. O Walter conseguiu tudo isso baseado em relações pessoais desde a Elisinha. Quer dizer, ele foi de uma habilidade. E lendo o seu livro, você acompanha, como você disse no início, um pouco da história política do Brasil. Como é que nós chegamos ao ponto que nós chegamos baseado... E ele era um construtor. Ele era um construtor de pontes. Ele estava sempre sendo chamado para apagar fogos. Ele era quase um bombeiro. Quer dizer, eu acho que a parte mais... Depois entra a parte financeira, que aí eu tenho um certo protagonismo, mas eu acho que o que me fascina e que enriquece muito o livro, para quem não leu ainda, é realmente entender o Brasil, como o Brasil era, e o papel de um homem que foi mais que um diplomata. Ele foi um fazedor de negócios, um homem que, da base da relação pessoal, ele convidava
a autoridade a dormir na casa dele, etc. Construiu relações Ele montou a casa para mostrar. É isso. Conseguiu muita coisa. Desculpa, eu tenho que sair. Mas é isso, é isso. Mas, doutor Roberto, tem uma coisa interessante que o Nassif narra no livro. O Marcílio Marques Moreira, num rompante, liga pro doutor Walter. Doutor Walter, gozado, nós tivemos uma trajetória parecida, né? Fui embaixador em Washington e ministro da Fazenda. Aí o doutor Walter bate pronto. Tá faltando criar um banco, né? Agora, tem histórias muito interessantes aí, quando você pega as relações internacionais dele. Ele tem um episódio com o Edmund Rothschild, o maior gestor de fortunas aí, que vem ao Brasil, compra um banco, uma patente de banco, Banco do Comércio, é a patente mais antiga do Brasil. O Demóstenes Madureira de Pinho, que faz o meio campo, o doutor Walter entra como sócio lá. E ele quebra a cara. Quebra a cara. Era a primeira aventura dele pessoal. Ele ia sair do Brasil como um fracasso. Ele fez outros negócios. E o Dr. Walter recompra pelo preço original pago por ele, para ele não sair daqui com um fracasso. E depois, quando chega antes de 64, o Safra vende um banco para ele, com medo de encampação e tudo. E quando você tem 64 e vem o Goberi, muito ligado ao Safra, inclusive tem um episódio, depois eu não aprofundo no livro, eu preciso levantar mais negociações de moedas que o Brasil tinha como reserva, que ele passa para o Safra, que é o início da grande fortuna do Safra. Mas daí o Safra vai para o Dr. Walter e quer recomprar o banco. O Goberi era contra. Aí o Goberi falou, aí falaram, acerta porque você vai ter problema lá. O Rothschild que falou. Falou, olha, você acerta porque os Safras são muito intrigantes aqui, vamos dispor você com os banqueiros suíços. E devolveram o banco. Mas você vê, a grande operação que foi a compra da Brasil Orchid, esse também é um episódio pouco contado, e o Homero que destrinchou para mim, né? Porque a Inglaterra, ela teve dívidas de guerra, né? Muito fortes. Aí, quando termina a guerra, ela não queria pagar as dívidas. Nós somos uma pequena ilha que defendemos a civilização. E daí você tem um personagem que o Serpa me falava muito, eu não consegui nenhuma indicação, que era um advogado amigo do Dr. Walter, McCloy, que teria feito a pressão nos ingleses pelos Estados Unidos para que honrasse as dívidas de guerra. E as dívidas de guerra, como é que eles faziam? Eles pegavam a dívida que tinha no Brasil, calculavam os ativos ingleses aqui no Brasil, e você podia comprar os ativos ingleses com essa moeda escritural. Você tinha a libra egípcia, a libra brasileira, e essas libras eram negociadas na Praça de Zurique. E você tinha a libra egípcia, que era muito mais barata que a brasileira, porque a relação entre dívida e ativos. E a Brasil Orchid, que era uma baita de uma empresa, que ela tinha um problema. Ela tinha lucros aqui, ela não podia remeter para a Inglaterra, mas era cobrado imposto de renda dela lá, sobre o lucro que ela tinha no Brasil, e não podia remeter. Ia ser o primeiro caso de empresa que ia quebrar por excesso de lucros, né? E daí o Emerick Kahn passa a dica. Você narra isso aqui no livro. Ele passa a dica, o Dr. Walter fica amigo depois também de um banqueiro francês, o André Huet. E ele, como eles exportavam café, eles, com a moeda do café lá, ele contrata um banqueiro suíço que estava começando a se colocar no mercado, que era o Warburg, que depois ia gerar a União de Bancos Suíços lá, né? Para fazer a compra antecipada das ações da Brasil Orchid para impedir um jogo especulativo, né? Quando está completada a compra, eles formalizam a compra e mandam os dólares para dólar. Manda os dólares para lá pelo câmbio oficial. E daí, com a venda de uma fazenda, ele paga todos os ativos. E a Praça de Zurique tem um episódio também muito interessante, que talvez foi o maior. A gente fala muito aqui da corrupção, mas o maior recordista, assim, de longe, foi Adhemar de Barros. O Adhemar, ele criava títulos públicos aqui em São Paulo para pagar salário de funcionalismo. E esses títulos tinham poder liberatório, ou seja, você podia, com título, pagar os impostos aqui. E metade desses títulos o Adhemar embolsou. Só que os bancos, para oferecer, você tinha que lavar o dinheiro para poder oferecer para os clientes aqui no Brasil. E a reciclagem se dava na Praça de Zurique. Então ali você tinha um advogado do banco que era irmão do Marcelo, que era o secretário da Fazenda do Adhemar. Então fizeram praticamente toda a reciclagem da dívida
naquele período lá, naquele período. Né? E a parte interessante do Dr. Walter é que ele traz, digamos, a parte mais virtuosa da financiarização, que era um ganhador de dinheiro efetivamente, por exemplo, negociou com títulos da dívida brasileira, tendo como sócio Douglas Dillon, que era o secretário de Tesouro lá, mas o que ele acumulava, ele financiava os novos setores que surgiam na economia, que é o grande papel do financista. Você tem mudanças de padrão industrial, setores que vão desaparecer e setores que precisam ser criados. Se for esperar o setor produtivo fazer a reciclagem, esses aqui, quem sabe fazer esse tipo de produto não vai saber fazer aquilo. Né? Então é nesse momento que os financistas têm um papel essencial. E o que o Dr. Walter fazia era isso. Ele, com o dinheiro que ele acumulava, ele investia em novos setores. Investiu nas refinarias. Tem um episódio interessante também que eu estou colocando o que não entrou no livro. Tem muita história paralela interessante que não coube no livro. Isso vai ficar muito grande aí. Que eu estou colocando lá no meu portal lá. E uma dessas histórias foi a capitalização da refinaria União. Que quando tem essa parte da refinaria interessante, né? Que o Dutra ele vai montar a licitação para as refinarias brasileiras, tem uma baita pressão das 5 irmãs dos Estados Unidos. E quem sai em defesa do Brasil é o embaixador Adolfo Belo, que depois foi visto como golpista, que é o sujeito que canta a queda do Getúlio um pouco antes, aí 45, né? O Adolfo Belo, ele vem daquele grupo do Roosevelt, e ele era contra cartéis, e ele que faz a defesa do Brasil. A Aécio queria provar que, fazendo refinaria, o Brasil ia quebrar. Ele falava, vai quebrar, né? É só pegar os lucros que a Aécio tem no Brasil com venda de produtos refinados aí, para saber quanto que o Brasil vai quebrar. Né? Então, você tem uma distribuição, digamos, das concessões. Soares Sampaio, como é que chama do Geyer lá? Paulo Geyer. Não, mas é Genro. O Soares Sampaio. Soares Sampaio, Peixoto de Castro. Peixoto de Castro do Rio. Fez a Unipar, isso. Depois. Ele é o genro. Mas é interessante que então eles vão fazer o lançamento das ações e eles contratam aqui um banco que tem uma história extraordinária também, que era um sonhador aí, mas que era o BNI do Rojo Loureiro, que tinha como principal executivo o seu Frias. O seu Frias tinha uma participação de 10% como... Foram sócios, né? Como executivo do Quebraram depois, né? Quebraram. E o Rojo Loureiro, ele vai para os Estados Unidos, ele quer saber o que de mais novo estava sendo feito lá, era o Bank of America. O Mário Giannini lá tinha começado a popularizar bancos. E aqui o BNI abre agências para todo lado aqui, lança caderneta de poupança, mas ele queria o banco para administrar a liquidez da construtora dele. Ele lançou Copan, todos esses edifícios, ele criou o método de condomínio, né, que a pessoa pagava. Acho que é o cara que criou também o Clube dos 500, lá no... Clube dos 500 também. Aí eu tenho um capítulo sobre ele que o filho me passou, mas muito interessante. Né? E daí o Otávio Gouveia de Bulhões, os bancos tradicionais tinham já uma certa, olhava meio de lado, e o Otávio Gouveia de Bulhões, que era da Sumol, que vem aqui dar uma entrevista que provoca uma corrida contra o banco. Mas lá na Refinaria União, eles pegam 200 vendedores aí e fazem uma baita venda. Uma venda foi maior que a CPFL, que até então era a maior venda de ações. Só que entraram numa fria que quase quebra o Silvio Santos anos depois. O sujeito ia vender as ações e a comissão do vendedor era a primeira prestação paga pelo comprador. Então eles não tinham nenhuma preocupação com a garantia de continuidade de pagamento. Embolsavam a sua. Então vendia para todo mundo. Para todo mundo. Quando terminou a capitalização, o banco a refinaria estava descapitalizada. Daí entra o Dr. Walter e garante aí o investimento e coloca o Assis Figueiredo, que é outro personagem. O Assis Figueiredo é outro personagem, foi prefeito em Poços também, depois veio trabalhar no DIP. Ele foi o sujeito que traz a missão Rockefeller aqui com os atores e atrizes lá de Hollywood. E ele, no BNDES, é o sujeito que chama influenciado pelo Rockefeller, chama o Blois Pedreira e cria uma lei, o imposto único, que garante todo o rodoviarismo na época. E é interessante, isso aí o Plínio Salles-Souto. O Dr. Walter, o primeiro grande negócio que ele faz é a compra da representação da Caterpillar no Brasil, para a parte do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aqui em São Paulo ficou com o Plínio Salles-Souto.
que acontece é o seguinte, as empreiteiras, da época, uma Correia e outras, elas transportavam em lombo de burro, em carroça. Quando vem a mecanização, dá um salto de produtividade monumental, mas os preços continuaram os mesmos. Então isso aí deu uma margem de lucro para as empreiteiras e para os vendedores de implementos aí extraordinária. Né? Quando a capital muda para o Rio de Janeiro, para Brasília, daí ele vende a parte dele também aí, na Sotrec. Né? E ele, quando vem em 64, eles fazem um Castelo, o Castelo era casado com uma parente da sogra do Dr. Walter lá. E o Castelo faz uma devassa lá, familiar lá, e isenta o Dr. Walter. Mas daí quando chega o Costa Silva quer caçar o Dr. Walter. Em função do tal do almoço que teve no outro florestal. Porque o Jânio se entusiasmou com o almoço, atrasou umas 2 horas lá e deixou esperando numa sala do lado do Costa e Silva. Então Costa e Silva, quando assume a presidência, ele quer de todo jeito caçar o Dr. Walter. E chama o Delfim para uma conversa lá em Petrópolis. E o Delfim leva o Galveias. Fala, Galveias, você tem que mostrar como que o Walter tem sido útil aí para o Brasil. Não, mas eles falam que eu sou vendido para ele também. Não, mas você tem que defender. Mas não precisou o Galveias. Galveias está vivo com 95. É, fantástico. Daí o Costa Silva vira e fala, Delfim, se a gente caçar o Walter, o que pode acontecer? O Delfim fala, não, muita coisa, presidente. Nós vamos nos indispor com toda a imprensa americana, aquele amigo do pessoal do Washington Post, do New York Times, das redes de televisão, e também com o sistema bancário europeu também, nós vamos nos indispor, mas fora isso. Tudo bem. Daí o Costa Silva decidiu não levar adiante aí o desafio dele, né? Mas daí, tem uma noite, quem me contou foi o Paulo, o pai desse, foi preso aí na Lava Jato, como é que chama? Marcondes Ferraz. Paulo Fernando, não. O Paulo Fernando, que me contou porque o pai tinha ligações com o Costa Silva. O Dr. Walter chama ele, passa, à noite que o Dr. Walter acha que vão levar ele preso lá, o Paulo vai para lá e fica com ele. E no meio da conversa liga o Douglas Dillon lá dos Estados Unidos para saber o que estava acontecendo. E tem um episódio do Serpa lá em que, gozado, os métodos policiais não variam muito. O Dr. Walter quis salvar a siderúrgica do Jafé. Então ele pediu um estudo. Ele tinha um grande estudioso dele aí, era o Derek Parker, né, da Montreal. Depois, quando entra o pessoal do BIB, daí ele fica com o BIB. Ele fez um estudo, buscou alguns bancos franceses lá que viram que era inviável a siderúrgica, mas o Serpa era um boquiroto, né? O Serpa sempre foi E ele criou a ideia e a ideia era criar uma holding, a Serval, que o Serpa batizou de Serval porque era Serpa e Walter. Né? E daí o Lacerda pega isso para falar, aí ó, tá provado aí o conluio, Walter, Roberto Marinho, porque o Serpa era influente junto ao Roberto Marinho. E o Serpa, ele tinha dado um tombo lá na Mannesmann. Ele era diretor financeiro da Mannesmann sem sair do Rio, porque ele não andava de avião, né? Sem sair do Rio. E abre um inquérito e um delegado prende o Serpa lá e chama o Homero para depor. E antes do Homero começar a depor, ele fala, olha, pelo amor de Deus, não fala o nome do seu amigo aqui. Que eles estão querendo que surja o nome do seu amigo em qualquer circunstância aqui para trazer detido aqui e fazer um carnaval com a imprensa. Então já tinha esse... Daí o Serpa é preso... Mas teve maracutaia aí, né, em cima da Mannesmann? Teve. Ele lançou uma letra de câmbio frio e fez a Mannesmann comprar, uma coisa assim. Mas depois fizeram um trabalho político e a Mannesmann tirou a denúncia lá, né? E o Serpa era muito gozado. O Serpa, o Fernando Henrique de vez em quando chamava ele lá em Brasília. Né? O Fernando Henrique conta nos diários, né? Ele conta. Mas eu contei uma vez, uma crônica que o Serpa me contou, lá naquele bar, naquele restaurante, do pai do Temporão lá. E ele falando, então, peguei o táxi. Mosteiro. Peguei o táxi, fui até Brasília, daí o Fernando Henrique virou para mim e falou, Jorge, você que passou por todos os presidentes, me diga quem foi o maior, Juscelino ou eu? E ele falava, claro que é você, Fernando, e morria de rir.
O Dr. Walter, o Cepa aprontou alguma coisa com ele e ele me passou a dica que o grande lobista não era o Cepa, era o Júlio Barbeiro, que era o dono do apartamento do Jânio lá. Né? E eu fiz aí contando o lobista número 1, Júlio Barbeiro, depois me disseram que não, era uma vingança do Dr. Walter. E o Cepa um dia contando que ele está com o Roberto Marinho, e o Roberto Marinho vira para ele e fala: Jorge, liga para o Walter. Mas liga para quê? Qualquer coisa, dá uma desculpa, liga para ele lá. Daí ele ligou, o Roberto Marinho atendeu, o Dr. Walter atendeu, ele conversou qualquer coisa lá e falou: você vê, ele não me atende, então eu quero que você leve um recado para ele. Daí o Cepa foi até o Dr. Walter e falou: Walter, você conhece o Roberto, né? Então ele mandou um recado para você. Ele disse que é seu amigo e você cisma de cobrar juros para ele. E ele virou e falou: mas Jorge, eu vivo disso. E tem um episódio aí. Tiveram uma trombada, né? Depois. E tem um episódio aí que guardaram em segredo durante muito tempo aí. O Dr. Walter me contou, eu peguei de trechos do Dr. Walter, depois do José Luiz de Magalhães Lins, né? Que o Roberto Marinho deu um tombo nele no Parque Lage. Eles entraram num projeto do Parque Lage, ele, o Roberto Marinho e o Arnon de Mello. E o Lacerda, na briga com o Roberto Marinho, ele tombou o Parque Lage. Quando entrou o Chagas Freitas, o Roberto Marinho negociou o destombamento e não falou nada para o Dr. Walter. Ele chegou e falou: Walter, eu estou com dinheiro sobrando, aí você não quer vender sua parte do Parque Lage? Ele ficou louco da vida. Quando chegou, teve o prazo de vencimento do empréstimo que o Grupo Time Life tinha feito para o Roberto Marinho, 5 milhões de dólares, Roberto Marinho vai pegar o dinheiro do Dr. Walter, ele não empresta. E vai falar com os americanos. Daí o Zé Luiz de Magalhães Lins garante no olho, assim, o empréstimo que salva. Depois ele tenta, mais à frente ele tenta, nos anos 80, o Unibanco já tinha acertado a parte de gestão e tudo, ele propõe para o Roberto Marinho fazer uma fusão do Unibanco com a Globo, que era muito mal administrada na época lá, né? E os filhos, ainda magoados lá, não deixam. Mas a parte mais interessante é que ele tenta montar um canal com o Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil herda do Horácio de Carvalho, com a compra do Diário Carioca, herda uma concessão de TV. E o prazo estava vencendo. Daí o Valtinho já tinha estudado lá nos Estados Unidos, o Fernando, vamos falar lá com o Nascimento Brito, vamos montar aqui um programa, usar como modelo a BBC, vamos ter tantas horas, 12 horas aí de programação por dia. Ele falou: não, eu não admito colocar no ar uma televisão com menos horas de programação que a Globo. Mas ali, esse Nascimento Brito era um campeão, viu? Nossa Senhora. Daí, eles não topam, daí ele vai conversar com o Geisel lá, e o Geisel põe ele para fora lá, e o JB perde a chance lá de ter o seu canal de televisão. Né? O Dr. Walter ficou magoado também com o Silva Gordo, lembra? Então, esse episódio é bonito. O Setúbal atropela, né, o doutor Olavo? Eu consegui pegar a versão final com Você lembra? Com o filho do Silva Gordo. Porque o doutor Walter não entendia que o Silva Gordo quebrado, ele acerta a compra do Banco Português, que ia definir o segundo lugar. Não, e o Silva Gordo fala: eu preciso vender agora. Né? E ele marca encontrar com o Silva Gordo lá, uma determinada manhã, vem para São Paulo, o Silva Gordo não aparece. E logo depois vende para o Itaú. Né? Eu peguei o depoimento do Olavo Setúbal, que falou: não, eu fui negociar com os sócios portugueses. Agora o filho do. Mas daí entra o outro. O filho do Silva Gordo falou que o Silva Gordo, a ideia do Dr. Walter era dar a presidência do banco para o Silva Gordo, que estava com aqueles problemas, mas tinha uma tradição de banco antiga, né? Mas disse que o pai ficou com medo de ser engolido pelo Dr. Walter lá. Eu acho que a versão do Olavo Setúbal é mais... Acho que é mais... E tem o famoso episódio da tentativa de fusão com o Bradesco, né? Essa aí tem uma explosão. Mas é interessante. Conta rápido. Ali o Delfim teve um evento em Manaus, né? E o Delfim, o Braguinha já era sócio do Bradesco, né? E o Delfim tenta montar a fusão dos dois. Ele fala: o banqueiro que mais entende de Brasil e o banqueiro com mais relações internacionais. Monta o banco. O Dr. Walter topou, a Bandura Guiar topou, e tiveram uma reunião na Marquês de São Vicente, lá que era a casa do Dr. Walter. O Dr. Walter se prepara, é gozado, um pouquinho antes, na compra, na venda da Bodoquena para o Nelson Rockefeller, eles fizeram o acerto de boca, chegam lá
nos Estados Unidos, vêm os advogados que criam 1000 empecilhos lá, e o Nelson Rockefeller toca todo mundo de lá. Nós já acertamos aqui, não sei vocês criaram problemas. Mas no caso do Bradesco e Unibanco, ele pega os Luiz Bulhões Pedreira e os advogados do banco que fazem todo um estudo para puxar para o lado do banco, achando que o Amador Aguiar viria com todos os estudos para puxar para o lado do Bradesco. E o Amador Aguiar chega lá num Fusquinha sem nada. Sem meia, Sem meia. ele não usava meia. Ele aceita, pega o contrato, fala, vou ler de casa depois. Daí ele vai para o apartamento dele. O Braguinha me conta uma versão que, naquela noite mesmo, ele percebeu que a conta era ruim para ele. E vai até a casa do Dr. Walter para pedir o contrato de volta. Isso não bate com o que o Homero me falou depois, que ele e o Pedro de Perna vão devolver o contrato para o... Mas o que houve foi uma guerra... Esse contrato que ele deixou, inclusive, o Homero ficou com todas as vias. Aí, ó. Então, a versão do Braguinha era cascata, então. Mas daí você tem uma briga entre as corporações. E você tinha o Chagas Diniz, e daí entra a coisa, né? O jeito do Bradesco, a mulher vai numa cabeleireira e a esposa do diretor do Unibanco dizendo que nós vamos controlar, aquelas histórias que... E daí você tem um conflito dos dois lados. Tem o famoso Raposa e a Cegonha, né? Eles convidam os diretores do Bradesco para um almoço no Unibanco, aquele negócio tudo formal, prato francês e tudo aí. O pessoal já saiu meio encadido com... Daí eles convidam os diretores do Unibanco para um passeio lá no Bradesco e andam em toda a Cidade de Deus lá, o pessoal tudo engravatado lá, tudo suando. E eu acho, o caso vai morrendo. Eles já tinham feito anúncios em todos os jornais do mundo aí. A história que barraram o Fernando, porque ele tinha cabelo comprido. Não deixaram o Fernando entrar na... Mas tem o Bradesco usa, eu peguei depoimentos aí daquele que saiu para... Que ano foi isso? Não, foi 73. Eu peguei depoimento, inclusive, daquele que saiu para ficar sócio do Bracha, do BBA. O Beltrán Martinez. Mas o Dr. Walter me conta um episódio muito interessante, que o Amador Aguiar ele tinha depressão, e ele ia para o Rio e ficava com que era uma personagem fantástica, a amante dele, a secretária, que era... Ela tinha adotado 7 ou 8 crianças, era uma mulher bem interessante lá, né? E o Dr. Walter passa 2 dias com ele lá, confortando e tudo. Aí ela fala, Walter, se eu soubesse que você era tão legal assim, eu não tinha ajudado a torpedear o projeto lá, né? Mas eram culturas muito, muito distintas mesmo. Mas ali é interessante ver a questão do... Por que o Bradesco e o Itaú disparam? Porque você tem a compra depois do book, em que o Unibanco montou toda a estratégia, vai até o Banco Central, e o irmão do Casimiro, que era o Sérgio, o Pedro Coberto não está aí, que tinha trabalhado no Unibanco, e estava no Banco Central, ele impediu que o Unibanco comprasse, porque achava que o Unibanco não ia dar conta. Porque o Unibanco já tinha comprado alguns bancos, Predial e outros, e não... Era complicado. Já era. Um monte de banco. Já era. E tinha sido... O Roberto Campos, segundo, ele pensou um banco bem moderno, ele conseguiu durante o Investbanco, durante um tempo, competir com o BIB e tudo, mas ele como gestor era um desastre. Mendonça de Barros trabalhou com ele. Mendonça trabalhou. Mendonça, ele fala, tem 2 erros que se comete, começar muito depois e começar muito antes. O Roberto Campos começava antes, mas não era gestor, né? E ele fez uma operação que era pegar dinheiro em dólares, para cacifar o capital do banco, emprestar, e achando que ia pagar com os juros. Dali se enredou, né? Mas daí quando o Unibanco ele monta a estratégia de absorção do banco, leva o Banco Central não quer e manda para o Itaú. O book começa com a quebra do Banco Alice, em 74. O Alice quebra, era grande. Aí o Campos está dando a bala e depois o book. Quando entra o Geisel, todos aqui, o Delfim ele manteve uma situação instável nos bancos aí, e aqueles fundo garantidor de liquidez. Quando entra o Geisel manda... Foram as primeiras matérias, eu estava começando na economia, foram as primeiras vezes que eu consegui fazer matérias críticas lá, que o Matsumoto, lá, que era o editor, deixou lá, né? Então, mas o book ele estava quebrado, e o Roberto Campos, daí ele degringolou também. Empréstimos para pessoal do Jockey, umas loucuras lá. Mas o que o Sérgio... Será que é Sérgio Figueiredo? Melão? Não. O Sérgio Melão, ele tinha sido...
pegou o book. Aliás, foi o book. Pegou o Investbank e juntou. Aí depois foi juntando mais. Que o Brasul também. O Melão já era do Brasil. Ele fundiu com o comercial. Aí depois acho que. Compra o Investbank. Aí juntou o Investbank. O cara de banco, que era uma baita financeira. Então era uma coxa de rentável. Então, mas daí quando você lê, por exemplo, era difícil de fazer. O que esse Sérgio, que o Dr. Walter nunca perdoou, diz que o Unibanco não tem condição de assumir. O Fernando dizia, não, nós temos condição. Mas o Borhaus me falou que não tinha condição. E daí entra o modelo de gestão. Aí que entra a diferença aí, né? O Borhaus tem um papel importante. Quem? O Borhaus tem um papel importante. O Borhaus salva o banco, né? Porque na transição da velha guarda para a nova guarda, o Dr. Walter comete 2 erros aí que o Romero tentou acenar, que foi o Vitúlio, o Armando Vitúlio, e o Chagas Diniz, né? Então é só quando entra o Roberto Borhaus, que já vinha do banco lá de Santa Catarina, que põe nos eixos, né? Então, mas você tinha, aí que está o negócio, você tinha o Olavo Setúbal, ele vem da Poli e traz a metodologia da Poli. Então ele tinha um manual para absorção de bancos. Que o Itaú até hoje é campeão, né? Você tem a maneira de fazer o levantamento, de fazer a incorporação e a governança, né? Então ele tinha toda essa metodologia. E o Amador Aguiar, que era um intuitivo gênio, né? Gênio. Ele comprou uma montanha de computador, comprou tanto computador que veio a direção da IBM para conversar com ele, achando que os vendedores aqui estavam passando a perna nele. Mas o senhor comprou tanto computador, não, eu vou precisar dele. O Amador Aguiar, ele, antes desses computadores, ele tinha um sistema de informação para saber o saldo de todas as agências. Esse sistema ele usava Jeep, usava moto, usava... Então, ele deixou tudo preparado com a computação, então a incorporação dos bancos era muito rápida, né? E o Unibanco, ele teve esse problema, porque vinha o Pedro de Perna, que ele tinha... Era um banqueiro antigo, e na transição ele deu essas derrapadas. Então, a hora que entra acaba a inflação naquele período e começam as fusões e incorporações, ele não tinha fôlego gerencial. Nassif, deixa eu fazer uma observação. O teu livro é maravilhoso, é uma delícia de ler, você está de parabéns. Obrigado. Deve ter dado um trabalho de quantos anos? Não, é que eu fui parando, não foi dedicação integral. Só uma observação crítica, o capítulo sobre CBMM, você não deu a devida, não que está errado, não tá, mas você não deu, talvez é porque você tenha feito lá atrás. Eu tive que cortar muita coisa por questão de espaço. Pelo valor, algumas pessoas dizem, precisaria checar isso, que a questão do nióbio, né? 70% do nióbio do mundo é produzido. Que era lá a pessoa que transformou a CBMM na potência. Não, o Camargo lá. Que o valor da CBMM, a participação dos Moreira Salles, chega perto do que eles têm na... Então, procede isso? Sim, sim. Foi a grande herança. E aqui no teu capítulo, essa atualização não está. Faltou, não é uma crítica... Não, mas você tem razão, porque eu parei, em respeito à família, eu não peguei a parte final do banco aí. Os erros que foram cometidos lá que levaram a sair correndo para vender o banco lá, né? E daí todos os negócios lá que... investimento naquela de vídeo lá, quando já estava a tecnologia do cabo chegando e tudo, né? Mas a CBMM se deve ao Camargo lá, porque a CBMM, como é que foi? O Juscelino, ele deu a mina de Morro Velho, a CBMM para o Fernando Melo Viana, né? E que não sabia muito o que fazer com isso. Daí, no meio do caminho, surge um chinês, um sino-americano, que era o Cassili. Genial, né? Que ele passou a descobrir aplicações para as terras raras. E daí descobre a aplicação para o nióbio. E o nióbio, como mistura no ferro lá, para tornar mais resistente o ferro. Daí ele assume, ele tinha um problema lá com o nióbio, que era o seguinte: você tinha uma parte do nióbio que você tinha você tinha urânio. E pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear, o urânio tinha que ir para o Conselho.
E para você tirar o urânio lá era um custo muito alto. Daí o Bulhões Pedreira e o Dari de Almeida Magalhães, eles bolam a saída, que era o seguinte: calcula quanto que você tem de urânio e a gente paga a cotação internacional. Cotação internacional. Daí eles entregam para o Camargo, que o grupo hoje é o que é, se deve ao Camargo. Não? Tório. Fala um pouco, cara. E o Camargo, ele passa a desenvolver mercados aí, vai para a Rússia, vai para... Olha... Eu peguei a companhia em 67, 65, a companhia chamava-se Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Não tinha um engenheiro metalurgista. Na verdade, uma empresa de mina. Nós vendíamos concentrado, 60% das vendas eram concentrado, e a companhia tinha um conselho. E quem comandava o conselho era o José Luiz Bulhões Pedreira. Quando eu fui convidado para assumir a companhia, eu vi que o meu sangue não ia se dar bem com o sangue do José Luiz Bulhões Pedreira. Então eu fiz uma proposta ao embaixador de não ter mais conselho. Como é que eu vendi essa ideia ao embaixador? Eu disse, olha, 50,50, 49,50, dá a impressão de fachada. E uma outra coisa, se nós não tivermos conselho, o valor dos seus 50,50 vai valer muito mais. Se torna apenas investidores. Eu disse, olha, se você convencer os americanos, eu estou de acordo. Aí eu convenci com um negócio. Por que não suspendemos um ano do conselho? Os americanos concordaram, suspendemos a segunda vez o conselho, e aí a Molicor tomou confiança, e daí eu passei a ser realmente o gestor sem conselho. Aí foi a primeira abertura, o maior produtor de aço do mundo da União Soviética. Eu fui para lá em 77. 78, a primeira ida à China. Vamos celebrar 40 anos de presença na China. E aí comecei a abrir. Foi central. Esses técnicos se tornaram os nossos revendedores. Como é que você chegou no Dr. Walter? Lá na origem? Aí eu cheguei em 1944. 44. Agora é gozar de ser. Qual é o seu time de futebol? Não sei. Você com 10 anos não sabe o que é um time de futebol? Não sei. E aí fui convidado pelo seu pai, né? Dr. Romero. Fui convidado. Eu trabalhava com uma pessoa muito interessante, que era o Betinho Alves, no mapa. Tá. Que é de Guaranésia também. Guaranésia presente. Privilegiado, porque eu era muito jovem. Foi casado com a Cosette depois. Não, depois. Depois. Daí o gerente comercial não tinha ideia, né? O gerente comercial seguiu o exemplo da CIAS. Você tem que rodar o estoque. O que você compra, você tem que vender. Quanto mais você roda o estoque. E aí, eu estava então, no mapa, quando um dia recebo um chamado do seu pai. Você não quer vir trabalhar com a gente? Olha, nós estudamos juntos, somos da turma de 36, mas eu acho que é melhor você vir trabalhar com a gente. Porque eu estava diretor financeiro de uma companhia, tinha um sócio, José Inácio Mesquita Sampaio. Essa história é muito boa. É bom do bote oásis aqui. Que era... E aí, eu peguei a companhia com uma venda de 75, mais ou menos 7, 8 milhões de dólares. Estou aposentado já há 15 anos, não tem nenhum mérito aqui, mas hoje a companhia vende 2 bilhões de dólares. E mais importante, isso eu consegui, e até hoje a atual administração consegue, é 78% do market share do mundo. É fantástico. Não, o trabalho ela tem que valer quanto hoje, doutor Camargo? A CBM, quanto? Mais ou menos, por baixo? Eu
Tem todo distante dos números, mas é você multiplicar o lucro líquido por 15 a 16 vezes. Que dá? Não, eu só posso voltar ao número quando eu deixei. Tá. Naquela época ela valia 13 bilhões de dólares. Mas agora, nesse poder das mineradoras, esse poder das mineradoras, o Dr. Walter sentiu nos Estados Unidos. Vocês lembram da Hannah? Lembro. A Hannah era tema aqui Hannah Mine. da Uni aqui, dos ataques da Uni aqui. O Dr. Walter, quando vai negociar um dos empréstimos lá nos Estados Unidos, o negociador era o Humphrey, foi um secretário de Tesouro lá. E o Humphrey falou, eu não vou sentar com vocês não, que vocês deram lá o manganês do Amapá, vocês deram para um rival nosso aí. Pressionou enquanto, eu peguei um bom depoimento do Eliezer também contando, enquanto ela não recebeu uma contrapartida lá, ele não liberou. Depois a Hannah desapareceu, virou uma empresa... Agora eu gostaria de contar um episódio do embaixador, eu não sei como é que eu sobrevivi. Em 1966 eu era diretor financeiro do Carabocoló. E ele me convida para ir ser diretor da Bodoquena, do projeto Bodoquena, e disse, olha, você tem que organizar projeções, aquilo que você gosta de fazer, fechar a contabilidade, terceiro dia útil, papapá. Nós vamos receber o David, que está comprando as ações do Nelson Rockefeller. Junto com o David, vem Sir John Loudon, chairman da Shell Dutch Oil Company, e vinha Frank Musselman, o Chief Legal Counsel da família Rockefeller. Fomos, deu tudo certo. E aí, em 66, eu tinha 32 anos, veio o pior momento da minha vida. Naquela época não existiam jatinhos, o avião era um chamado Gran Commander, era um propeller não pressurizado, e nós estamos voltando de Guaicurus para o Rio de Janeiro, um voo de 3 horas, e no meio da viagem eu deveria servir um café. E o panaca aqui, há um inglês, disse, o inglês está rachado. Eu comecei a brigar, de repente eu vejo um estouro, puff! Eu vejo uma nuvem negra, o primeiro a ser atingido, o embaixador no colo, ele só fez... Eu olho, o Dave Rockefeller estava como se fosse uma onça. O Sir John Loudon tinha um flaco aqui também. Eu tive uma sudorese. E a melhor coisa seria eu abrir a porta. E aí o resto da viagem, eu disse, agora, o que eu... Bom, estou desempregado. Nada aconteceu. Ninguém falou nada. Eu fiquei muito próximo ao Dave Rockefeller. Passei a frequentar, cada 1 ou 2 vezes por ano, eu frequentava a casa dele. O café era bom, então. Vocês não têm ideia. Bom, o café estava quente, né? Você esquentou o negócio. O ano 3 em pé, sem pressurização. Ui. O café, além do barulho, saiu uma nuvem negra. O primeiro a cair foi o embaixador, estava de paletó topado, muito cedo, Mas pela demora em sair o livro, eu deixei de dar um furo internacional, que foi as circunstâncias da morte do Nelson Rockefeller, que o Plínio Salles Souto me contou, com o Dr. Walter contando para ele. Ah, ele teve um ataque cardíaco. Teve um ataque cardíaco no ato. Cama, no ato. Daí os funcionários pegam ele, dão banho nele, do cadáver, vestem um terno, colocam lá na escrivaninha e chamam a imprensa para mostrar que ele morreu trabalhando. A calça virada. Estava virada. Puseram a calça. Agora deixa eu contar, o primeiro contato meu com o Homero lá, eu louco para saber as coisas de posse, e tinha uma personagem fantástica, que é a Alzirinha da Alzisaneri, que era uma daquelas musas da geração dos anos 40, belíssima. E o pessoal dizia que ela lá em Posse... Ex-mulher do Ismael, né? Ela casou com o pintor, Ismael Neri, e depois casou com o troglodita do Getúlio, lá, o cara do DIP, lá, o Dorival Fontes.
E o Dr. Walter falava que o Dr. Walter montou uma boate em Poços, que ele ia lá, fazia rolo lá com as comidas. Bom, mas daí ela, disse que, antes de casar com o Dorival, ou depois, não sei, ela fazia umas farras lá na Fonte dos Amores. Daí no meio da conversa lá, e ela morreu em 80. Eu estava no Jornal da Tarde na época, até pedi pro pessoal do Rio fazer uma pauta com ela. Flávio Cavalcante que levou ela para casa, lá para uma chácara, para os últimos tempos de vida dela. Eu falei, doutor Walter, e a Dalgisa Zanelli? Eu falei, ela não gostava de mim. Ela falava mal de mim, ela escrevia, tinha uma coluna na Última Hora, vivia descendo, fazendo críticas a mim. Daí ela falou, Walter, eu esqueci de te falar. O que, Homero? Em 54 eu fui, 54, nós estamos em 92. Eu fui num jantar na casa do presidente da Alcoa, ela estava lá, ela bebeu um pouquinho. E veio falar comigo, ela era apaixonada por você. Homero, só agora você me fala. Eita vida. Mas ali é uma... tem uma história que ele é filho do Homero, né? Que eu não sei se é causo também, mas ele e o Homero encontraram, não sei se é causo. Eu tinha um amigo que era muito contador de causos, um dia eu encontro... Eu vou no apartamento dele, tinha um poeta gaúcho lá, ele falou, eu estive lá em Poços, lá, conheci o Orozimbo. Orozimbo era um pai de santo, lá pacato. Legal ele, né? Pois é, caçador de recompensa, né? Como assim? Não, ele fica lá, em Poços ele recebe por fax, telex na época, né? Ele recebe nome de jagunço, ele vai caçar. Eu falei, não, o Orozimbo é... Quem te contou isso? O Zé. Eu falei, deixa eu contar uma coisa. Em Minas tem um gênero literário chamado causo. Causo? Você está dizendo que é mentira? Não, é causo. Quer dizer que aquela história que o Zé estava guiando um caminhão de Coca-Cola, errou o caminho, entrou em Interlagos e ganhou uma corrida, era mentira? Então o doutor Walter me contou. Agora eu perdi o caos que eu ia contar do... Tem um caos maravilhoso do Zé do Pé, né? Conta. Era verdade, o Zé do Pé é verdade. Conta daí. Tem 2 episódios do Dr. Walter que eu fui obrigado a perguntar para ele lá. O Zé do Pé. O Zé do Pé foi assim, o Zé do Pé era um personagem aqui, um boêmio aqui de São Paulo, que quando ele morreu, o Robertão Cardoso Alves publicou um artigo, acho que foi a única coisa digna que o Robertão fez da vida. E um dia eles estão no paddock aqui da Avenida São Luís. Está o Zé do Pé lá com uns amigos, chega o Dr. Walter e senta numa mesa lá esperando uma companhia. Daí ele vai na toalete, o Zé do Pé vai atrás e falava, embaixador, eu preciso falar com o senhor uma coisa séria. O que foi, Zé do Pé? Eu sou Zé do Pé, não, nem sabia que era Zé do Pé. O que foi? Eu sou o seu maior fã, eu sei tudo da sua vida, sou cliente do Unibanco, mas eu falo tanto do senhor que... Eu acho o senhor maravilhoso. Que ficou parecendo que o senhor era meu amigo. Eu estou tentando convencer lá uns fazendeiros de Araçatuba a ficar sócio lá, a ficar cliente do Unibanco. Então preciso de um favor. Mas que favor? É o seguinte, eu vou sentar lá na mesa, basta o senhor sair, passar por ele e falar, oi, Zé do Pé. O Dr. Walter sai lá, oi, Zé do Pé. Ô, Walter, não me interrompa, não estou... Dr. Walter, tem 2 histórias que aconteceram. Essa história aconteceu. Eu falei, ele me cumprimentou com o jeito. Então aconteceu. Eu teria dito, pô, que chato, já falei, né? Não me interrompa. Esnobou. E tem uma outra história do Olímpio Guilherme, que é uma figura muito interessante. O Olímpio, ele era um jornalista, um galã aí, que foi o primeiro namorado da Pagu. E ele ficou braço direito do Casper Libero e depois ele foi para os Estados Unidos, um concurso que a Fox fez, que era golpe lá, para criar o Rodolfo Valentino sul-americano, foi para lá. É um cara muito interessante mesmo. Depois trabalhou no Observador Econômico, que era a revista daquele cara que trouxe Valentim Bolsas, que foi o cara mais influente nos Estados Unidos até a era do Dr. Walter. Mas em Poços, perto de Poços, em Machado, tinha um sujeito, Oliveira Dias, que depois a família, acho que das donas aí da Drogazil. E o Oliveira Dias tinha na fazenda dele tinha uma pedra alta lá. E ele era senador da República e o filho era senador do Estado. E daí o Arthur Bernardes pressionou para que ele desse o lugar para o filho. E ele ficou indignado e não aceitou. E ficou tão indignado que ele decretou a independência da República da Pedra. República Independente da Pedra. A primeira coisa que ele fez foi expulsar o coletor de impostos. Daí o Arthur Bernardes manda uma brigada da polícia para lá, ele pega o dinheiro que ele tinha, se manda, sai correndo,
vem aqui em São Paulo, compra um terreno que depois virou o aeroporto de Congonhas e se manda. E volta tempo depois. Bom, anos depois tem a inauguração do aeroporto de Congonhas e o Assis Chateaubriand e o Olímpio Guilherme era considerada a dentição mais bonita do Brasil, mais admirada do Brasil. E ele tinha tomado a mulher do Assis Chateaubriand. E tem um quiproquo, o Assis Chateaubriand pega e dá um tiro nele. E ele falou, e a dentadura dele era tão protegida que no momento ele abriu a boca e a bala passou, atravessou aqui e depois levou os dentes. É caos. Isso é mentira? Não, é caos. Pessoal, a gente já está aqui há 2 horas, né? O Nassif precisa vender uns livros, eu não sei quem já comprou. Quem já comprou. Precisa assinar, então, Nassif, você tem que ficar aí na função. O Zé do Pé está ali esperando. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a professora Rego, ao Nassif, a todos que estão aqui com a gente. Eu acho que o papo foi muito gostoso, muito formal. Brilhante, brilhante. Legal, foi divertido. Legal ter Heleno Camargo, Roberto.